Japão, 1637, dezembro. 35 mil camponeses juntam-se e revoltam-se contra o seu daimyo, que era o senhor daquelas terras, das terras de Shimabara, e atacam o castelo, considerado imponente e inatacável. O que acontece é que esse episódio, que veio ficar conhecido no Japão, altamente conhecido, chama-se Revolta de Shimabara. Aqui pouca gente ouviu falar dele, mas qualquer pesquisa de uma página da Wikipédia tem acesso a essa história. E eu decidi romancear e escrever O Coração Castelo. Portanto, existem estas personagens que hoje vos vou falar sobre elas, que habitam esta história e que dão vida a uma história que ficou tão esquecida, mas que ao mesmo tempo se liga tanto a Portugal. Isto é precisamente o último, eu diria o penúltimo episódio da presença portuguesa naquilo que é considerado o século português no Japão. Portanto, os portugueses, ao chegarem em 1543, vêm a ter um papel fundamental na forma como a história do Japão veio a suceder. Isto, obviamente, pela introdução das armas, das espingardas, mas não só, em toda uma forma de afetar, de introduzir elementos culturais que os japoneses não conheciam e que adotaram no início fervorosamente. Ora, isto veio a gerar também um fenómeno que era a evangelização, e este fenómeno de em nenhum outro sítio no mundo onde Portugal estivesse e onde existisse essa vontade de evangelizar, em nenhum outro sítio se tinha acontecido como um rastilho. Os japoneses aderiam em massa. E o Shogun, o imperador, e o Shogun, que era quem de facto tinha o poder executivo, achou isso perigosíssimo. E começa a haver um rechaçamento, cada vez uma vontade de cercear mais o papel dos missionários primeiro e depois dos comerciantes. E isto engloba, portanto, portugueses, espanhóis e italianos. As personagens sobre as quais vou falar hoje são as personagens principais. A Jana, com o seu filho, que se chama Tago, um menino de 6 anos, que é viúva e entra nesta revolta, vamos percebendo ao longo da história, de uma forma um pouco diferente do que se imagina. Ela entra nesta revolta e é, no fundo, conduzida para aquele último sítio para onde estes 35 mil camponeses são conduzidos, porque ao atacarem o castelo de Shimabara, por pouco tomaram o castelo, mas depois foi-lhes oferecida resistência e eles vão logo em massa para o castelo de Tomioka. No castelo de Tomioka também não têm sucesso e unem-se e vão para um sítio que era o último reduto, um castelo conhecido como o Castelo de Hara. O castelo de Hara tinha sido desmantelado há poucos anos e, portanto, se queriam refugiar lá, se queriam ter uma fortaleza onde se pudessem esconder e defender, teriam de a reconstruir. E fizeram-no num prazo alucinante, reconstruíram um castelo em cerca de 15 dias, com um esforço braçal de todas aquelas pessoas envolvidas, onde estavam milhares de ronins. Ronins são samurais renegados, portanto, samurais que já não são samurais, porque já não têm dono, já não têm senhor. E por isso mesmo, estes samurais, por vários motivos, não é o único, mas por vários motivos, sentiam que deviam defender o seu povo, os Kirishitanos, portanto, os cristãos japoneses. Jana é precisamente uma Kirishitana, como o seu filho, mas também é o Ronin Aro. Ela conhece-o logo na marcha que estes Kirishitanos estão a fazer a caminho de Hara. Há ali um episódio em que perde o filho, no meio daquela confusão, de uma multidão a andar à pressa, e é Aro que resgata o filho e que lhe o traz. Mas ela tem logo uma atitude muito defensiva, muito inquisitiva, pergunta-lhe coisas que ele não sabe responder, e gera-se logo ali uma tensão desmesurada. Pensa sempre que não terá nada a ver com este Ronin, não terá mais de o ver. Ora, acontece que, por artes do destino, umas páginas adiante, lá para a página 80,
Quando a Jane e o seu filho Tago, que tinham entrado neste castelo, onde virá a acontecer o cerco de muito tempo, vai ser cercado pelas tropas governamentais, acontece que, passado algum tempo, têm de encontrar sítio onde se refugiar, têm de encontrar uma casa, um teto, para não passar a noite gélida ao relento. Estamos em dezembro e, portanto, é no Japão inverno. Então, por uma grande coincidência e intervenção do seu filho, ela vai parar à casa da única pessoa ali que ela tinha sentido alguma animosidade. E, portanto, a casa é onde está o Runiaro, com o seu pai Nishi e com a sua irmã Emi. Vão acabar por ficar nesta casa, mas a união destas duas famílias, vamos dizer assim, é uma união em tudo menos pacífica. E são estas mesmas pessoas que têm um inimigo em comum, que vão gerar também aqui uma relação intrincada, difícil de compreender em alguns momentos, onde ninguém é bom e ninguém é mau. Ninguém é bom de todo e ninguém é mau de todo. E, portanto, é este o mote desta história do Coração Castelo e mais alguns personagens que aqui também vão entrar e vão confundir e vão trazer para aqui ainda mais problemas para esta relação difícil entre a Jana e o Aro. Espero que estejam a gostar de ler. Se não estão a ler ainda, tratem de ler. E quando mais pessoas me disserem que já estão adiantados na leitura ou a acabar, gostava de fazer aqui uma reunião para falarmos um pouco sobre o livro, que estou ansiosa pelas vossas opiniões. Até breve, obrigada.